O clique agudo dos sapatos de couro de Logan Pierce, um bilionário da tecnologia que a imprensa apelidou de máquina de negócios, soou contra o piso de mármore brilhante enquanto ele virava no corredor forrado de vidro e abria a porta do quarto do seu filho. Cobertura. Cortinas transparentes filtravam a noite em um brilho prateado pálido. Logan congelou. A cena que ele conhecia, umidificador, luz noturna quente, berço castanho, agora tinha um detalhe inesperado. Uma mulher negra com um uniforme simples de babá sentada no cadeira de balanço com sua filha Maya nos braços, inclinando uma mamadeira quente com facilidade. Suas mãos eram firmes, mas suave. Sua canção de ninar era um murmúrio baixo, quase um suspiro. O bebê mamava baixinho, pálpebras abaixadas, dedos minúsculos enrolados nos dela. Era uma peça que Logan raramente viu. Ele sentiu seu coração disparar, não de raiva, mas do estranho. Dissonância de um estranho segurando seu filho em tão perfeita calma. Quem são? Você? Logan perguntou, cada palavra precisa. A cadência educada de um empresário, sobreposto à dureza de um homem acostumado a controlar. A mulher olhou para cima, firme, olhos castanhos encontrando os dele. Marissa Collie, babá temporária de Bright Care. Disseram que você precisava de alguém esta noite. Sua voz era baixa e uniforme, medido para não assustar Maya. Logan deu um passo à frente, meio pretendendo pegar o bebê, mas Maya encostou a bochecha no cotovelo de Mara, dando mais alguns goles, exalando suavemente. Aquela calma o manteve parado. Eu deixei claro. Ninguém toca nela. Logan disse. O tom de voz era duro, mais por medo de perder o controle do que por ameaça. Marissa não discutiu nem abaixou a cabeça. Ela chorava a ponto de soluçar. Eu não podia simplesmente assistir. Ela inclinou a garrafa na medida certa e então a afastou. Maya fez uma pausa, dando tapinhas nas costas dela com um ritmo de metrônomo. Coloque-a no berço, ordenou Logan, apontando para ele. Agora. Ainda não. Marissa balançou a cabeça. Ligeiramente. Se você colocá-la no chão agora, o reflexo de susto entrará em ação. Ela precisa se sentir segurada o suficiente para ultrapassar esse limite. Ela falou sem ostentar competência, mas como memória muscular aprimorada ao longo de inúmeras noites. Você fala como se tivesse. Já fiz isso 1000 vezes, disse Logan, cruzando os braços, tentando reconstruir sua parede habitual. Ele estava acostumado a dar ordens, não a ceder o controle, especialmente em sua própria casa. Uma vez é o suficiente para mudar alguém para sempre, respondeu Marissa, com os olhos suavizando quando Maya suspirou e se aninhou mais perto do peito. Logan captou aquele brilho no olhar dela. Olhar de alguém que perdeu algo, carregando um filho na solidão. Ele baixou a voz. Ela não jantou comigo esta noite. Por que você está tensa? Murmurou Marissa sem julgamento. Crianças sentem isso. Elas não precisam de perfeição. Eles precisam de segurança. A palavra segurança atingiu o lugar oco. Dentro de Logan. Ele tinha guarda-costas, portas à prova de balas, advogados de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas segurança, no sentido de uma criança parar de chorar porque confia que alguém está ali, era algo estranho para ele. O telefone no trocador vibrou. Charlotte Reis, presidente da Quadro. 3 chamadas perdidas. Logan virou o cartão para baixo. Marissa olhou para ele. Não. Curiosidade. Só observando. Você está evitando uma ligação importante, ela disse, ainda dando tapinhas nas costas da mamãe a tempo. Você não sabe o que está acontecendo na minha empresa, retrucou Logan, na defensiva. Eu sei quando alguém finge que não há problema algum, disse ela calmamente, sem ferir seu orgulho. Logan a estudou mais de perto. Ela não era a contratação diferencial polida a que ele estava acostumado. Não. Na ponta dos pés. Sem bajulação. Ela apenas fez o que era certo para a criança. Pela primeira vez, ele não sentiu necessidade de vencer este cabo de guerra silencioso. Como você sabe o que ela precisa? Ele perguntou.
Parte desafio, parte curiosidade genuína, porque eu já passei por isso. Marissa mudou. Seu abraço, segurando a cabeça de Maia na palma da mão. O movimento, puro instinto. Sozinho, sem ninguém para ajudar. Meu filho perdeu o pai aos 2 meses. Houve noites em que eu não achei que conseguiria. Ela falou como se estivesse contando o tempo, sem dramatizar, mas com uma verdade que pesava. Logan afrouxou o colarinho inconscientemente. Na sala de reuniões, ele comprava e ganhava com lógica fria. Nesta sala, a lógica não podia comprar confiança. O que funcionou aqui foram mãos, voz, calor e presença. Maia tinha terminado. Marissa colocou a garrafa no chão, testou o calor restante contra ela. Pele e puxou um cobertor de musselina sobre a barriga do bebê. Ela não a colocou. O berço ainda balançava apenas em um arco estreito, firme como uma batida de coração. Você poderia, começou Logan, mas parou. As palavras colocá-la no chão ficaram presas. Substituído por obrigada. Marissa abaixou a cabeça ligeiramente, como se fosse a única resposta correta. Eu irei eventualmente, mas não enquanto ela ainda estiver decidindo-se. O mundo a segurará. Logan olhou para a câmera do monitor do bebê e depois para os braços de Marissa, um ninho. Ele pensou em negócios, relatórios de risco e como ele nunca levou em conta o risco emocional, o custo de perder o abraço certo. O telefone zumbiu novamente. Charlotte Reis. Ele virou-o para baixo mais uma vez. Marissa fez uma pausa. A cadeira de balanço, olhando para ele. Às vezes, estar sozinho não é força. É só hábito. Logan não respondeu imediatamente. Maia respirava calmamente. Garrafa ainda quente. A cidade lá fora se desfez em faixas de luz. Lá dentro, o estranho acabará de lhe ensinar o significado de segurança. Nenhum firewall ou equipe de segurança poderia alcançá-lo. Maia se aninhou mais fundo contra o peito de Marissa, soltando um longo suspiro, tão fraco que Logan teve que estreitar seus olhos para acreditar que era real. Agora ela pode descer, disse Marissa, subindo tão fluidamente quanto um gato. Ela colocou Maia no berço em um ângulo diagonal para que o bebê não se assustava, mantendo a palma da mão no pequeno peito por exatamente 3 respirações antes de se afastar. A criança não chorou. Logan ficou ao lado do berço, sem estar familiarizado com tanta facilidade. Onde você aprendeu? Que noite, respondeu Marissa com um sorriso fino. Longas noites sem ninguém para. Faça um turno. Logan inclinou a cabeça. Parece que você não precisa do dinheiro. Eu preciso do trabalho, disse Marissa claramente. Mas aqui, a coisa aqui. O mais importante é fazer o que é certo por ela. O dinheiro não acalma os pulmões doloridos de chorando. A resposta tirou Logan de seu caminho habitual de negociação. Ele deslizou a mão. O conselho não acredita em almas. Marissa encostou o quadril no trocador, sem invadir o espaço dele. Mas presente. Talvez ninguém esteja perguntando. Quem está te salvando? A pergunta o assustou com sua simplicidade e precisão. Quem o estava salvando? Maia o salvou do escuridão das noites após o funeral de sua esposa. Mas ela também era fraqueza que todos queriam pressionar. Ele se preparou. Mãos no berço, observando sua filha chutar levemente sob o cobertor. Minha esposa Helena foi embora rápido demais. A dívida veio do lado dela. Ele engoliu em seco. Eu pensei que o silêncio seria a forma de proteger Maia. Mas o silêncio tem cheiro de sangue para predadores. Marissa assentiu. Silêncio para lamber suas feridas faz sentido se as portas trancarem. Apertado. Mas quando as portas se abrem, o silêncio é um convite. Minhas portas se fecharam, disse Logan. Marissa olhou para o monitor do bebê, inclinando a cabeça. Segurança não é apenas uma porta trancada. É a postura que você assume quando a batida chega. Ela interpretará essa postura da mesma forma. Maneira como você lê um balanço. Por algum motivo, Logan sorriu. Verdadeiramente. Sorriu.
do tipo que suavizava a ponta do nariz, não só os cantos da boca. Você trabalhava na segurança. O olhar de Marissa mergulhou por um momento como se estivesse virando uma página antiga. Eu costumava usar um distintivo. Então, um dia, o distintivo não conseguiu salvar as noites sem dormir do meu filho. Eu escolhi a criança. Logan ficou em silêncio por um longo momento. Ele conseguia ver o cabo conectando aqueles fragmentos. Distintivo, cavaleiro, escolha, puxando para uma única linha de significado. Ele estava prestes a agradecê-la novamente quando a campainha o interrompeu abruptamente. Uma batida forte e cortante como um martelo em chapa de metal. Marissa se endireitou instantaneamente. Sua postura mudou de calmante para protetora em uma única respiração. Fique aqui, ela disse baixinho, pegando o monitor do bebê, os olhos examinando os pontos cegos do quarto. Logan ligou a câmera do corredor. Console de parede. 2 homens em ternos escuros, caros, mas desfiados nas bainhas, estavam esperando, queixos erguidos como quem está acostumado a impor-se. Ninguém é esperado esta noite, disse Logan, com a voz já mudando de cor. Marissa assentiu, deslizando meio passo para bloquear a linha de visão da porta para o corredor do berçário. Eu abro, ela disse. Logan hesitou por um instante, depois assentiu, talvez pela primeira vez neste casa, deixando outra pessoa assumir a liderança. No momento em que a porta se abriu, o homem da esquerda falou, com voz suave, como um velho advogado. Senhor Pierce, precisamos para discutir a dívida da senhora Elanena. O da direita se inclinou para olhar além. Marissa, tentando contar portas. Marissa não o bloqueou com força. Ela simplesmente colocou uma mão na moldura, de aparência macia, mas impossível de passar. Você tenha 3 segundos para sair deste corredor, disse ela, com a voz baixa o suficiente para não acordar Maia, fria o suficiente para cortar, através de confiança emprestada. Quem é você? O homem da direita zombou. Pessoa que encerra esta conversa, se algum de vocês olhar para trás de mim novamente. O rosto de Marissa não mudou. Logan, parado meio passo atrás, observava. Ele via em sua postura um cadeado invisível, ombros firmes, peso baixo, olhos não testando, mas avaliando o risco. A linguagem de alguém que já usou um distintivo. 3 respirações pairavam no ar. Limiar. O ar de intimidação se dissipou, deixando o cheiro de borracha úmida do tapete do corredor. Então o homem da esquerda deu um passo para trás. Nós voltaremos. Não esta noite, respondeu Marissa, e nunca na frente de uma criança. Porta. A porta fechou com um som tão pequeno quanto um sublinhado. Marissa trancou-a aí. Virou-se antes que Logan pudesse falar. Ela disse, eles não estão aqui por dívidas. Eles estão aqui para ver se tem alguém na porta desta casa. Logan sentiu um arrepio percorrer sua pele. Alavancagem, murmurou ele. Numa sala de reuniões, a palavra significava pressão. Para forçar uma assinatura. No limiar, significava uma criança e um pai cansado. Exatamente, disse Marissa. Amanhã eles podem voltar com palavras que soem mais legais, mas esta noite eles queriam. Lembre-se de uma coisa. Qual era a postura deles? Logan se recostou à parede, respirando lentamente. Você não precisava fazer isso. Sim, eu fiz. Marissa respondeu rapidamente, embora sua voz permanecesse calorosa. Você olhou para o seu telefone quando a batida veio. Eles mediram isso. Piscar. Maia deu um leve sopro de ar do berço. Ambas se viraram instintivamente. Marissa baixou a voz. Vou ficar até o corredor parar de cheirar a sapatos desconhecidos. Pela primeira vez naquela noite, Logan deixou os ombros caírem. A palavra seguro agora tinha uma forma. Uma mulher negra parada na porta, mão no batente, voz mantendo a casa parada. O corredor voltou ao silêncio. Não o silêncio do sono, mas do tipo que se segue ao rufar dos tambores de guerra. Logan pendurou o paletó nas costas de uma cadeira e fez um gesto em direção à cozinha. Chá.
Ele perguntou como se estivesse perguntando. Permissão para a adrenalina diminuir. Marissa balançou a cabeça, os olhos ainda escaneando o console da parede. Ela mudou a câmera para varrer a cada 30 segundos e desativou o monitor bidirecional do bebê. Áudio para evitar interferências. Você não precisa ficar, Logan. Repetido. A maneira habitual de retribuir com palavras quando alguém se excedeu na descrição do seu trabalho. Eu fico, respondeu Marissa simplesmente. Pelo menos até o cheiro da ameaça desaparecer. Sai do ar. A maneira como ela o nomeou fez Logan rir. Uma risada que veio. Depois de uma tempestade. Há um cheiro. Sim. Urgência. Como borracha de freio quando um carro está forçados a parar. Eles se sentaram na sala de estar. Logan escolheu a cadeira em frente dela, mantendo uma distância respeitosa. Ele olhou para as mãos de Marissa. Mãos que acalmou a criança para dormir e trancou a porta. Você tem um filho? Perguntou Logan gentilmente. Marissa assentiu. Jordan tem 8 anos, é inteligente, teimoso e pensa em cada fechadura. É um quebra-cabeça. Um breve sorriso suavizou seu rosto. Ele nasceu prematuro. Havia noites em que eu contava cada respiração. É por isso que você não descarta o medo, disse Logan, como se encontrasse a chave para sua calma. Ela não se gabava de coragem. Ela não era destemida porque nunca tinha conhecido medo. Ela era destemida porque já tinha conhecido. Exatamente. O medo ensina a ordem. Quem precisa ser segurado primeiro? Quem precisa ser ensinado? Depois. Logan se recostou, olhando para o teto. Pensei que poderia comprar segurança. Portas de aço, equipes de resposta rápida, assessoria jurídica. Mas esta noite, vi outro. Gentil. Alguém que está no lugar certo. Marissa não sorriu como se tivesse ganhado alguma coisa. Ela apenas assentiu. A segurança de uma criança é o ritmo. Quando você mantém o ritmo, eles te dão sono. Quando a porta mantém o ritmo, a casa te dá a paz. Emoldurando em palavras. Você não fez isso? Eu não estou aqui para você. Marissa disse, olhando para o berço. Estou aqui pela Maia. A declaração foi até o cerne de um sistema de valores. Logan fez uma pausa porque isso diminuiu seu ego enquanto levantava aquilo que mais amava. Estranhamente, o sentimento não era de raiva, mas leveza. Ele entendeu a raiz quadrada da confiança. Confiar em alguém não porque essa pessoa se importa para você, mas porque eles se importam com o que você ama. Você costumava se importar? Logan levantou o queixo, pescando pelo comentário do distintivo anterior. Marissa assentiu. Sim, eu era policial. Oficial por alguns anos. Então Jordan veio. Tirei o distintivo, guardei meu. Criança. Você não se arrepende? Não, eu ainda protejo. Agora mesmo os assuntos estão. Crianças e lares que precisam de alguém à porta. As palavras eram simples. Mas para Logan, soavam como um juramento reescrito. A luz noturna do berçário diminuiu em seu temporizador. Maia se mexeu, mas não chorou. Logan ficou inconscientemente ajustando seu cobertor. Marissa observou e deu um pequeno aceno quase cerimonial. Um pequeno certificação de paternidade e ritmo. Eles podem voltar amanhã, Logan disse, ainda com os olhos em Maia. Talvez com advogados. Talvez por e-mail. A dívida de Helena é real, mas seu objetivo não é apenas dinheiro. É verdade, disse Marissa, puxando uma cadeira mais perto da porta. Hoje à noite, nós ditamos o ritmo. Você dorme 4 horas. Isso é bom. Eu fico de olho. Ela disse para vigiar de uma forma que fez Logan sorrir sem pensar. A frase. Palavras corporativas deflacionadas, como gestão de risco e política. Quanto custa? Hoje à noite? Perguntou Logan, com um reflexo de preço vindo à tona. Marissa balançou a cabeça. De acordo com o contrato da Bright Care, não faço lances em frente ao berço de uma criança. Logan apertou os lábios. Em seu mundo, todos queriam mais do que o contrato. Aqui,
O contrato era suficiente. Isso fez. Respirando melhor. Ele quase disse algo muito pessoal para uma primeira vez. Reunião, então ele substituiu por: se você estiver disposto, gostaria que você ficasse. Não só esta noite. Marissa não assentiu imediatamente. Ela olhou para Maia, depois para o corredor. E finalmente em Logan. Vou impor condições para Maia. Consistente. Agenda. Nada de gritar ao telefone na frente dela. E quando a porta bate, a postura aqui não muda. Logan sorriu. Um sorriso com uma expiração. Concordou. A resposta veio tão rápido que eles ambos ouviram a verdade. Lá fora, a cidade brilhava implacavelmente. Lá dentro, um acordo acabava de ser assinado, não com tinta, mas no ritmo da respiração de uma criança. O corredor tinha. Voltou ao silêncio. Não o silêncio do sono, mas o silêncio após uma tempestade, pausa que permite que o ritmo seja redefinido. Marissa encostou-se ao batente da porta por um momento, ouvindo com a intuição de alguém que fez vigília noturna, o zumbido do ar-condicionado, a engrenagem, mudança do elevador, o zumbido baixo da cidade. Então ela entrou no sala de estar, peguei um maço de post-its amarelos e escrevi em letras maiúsculas e nítidas. Abrir somente com código. Quando o visitante diz que Lily floresce às 3 horas. Posição. Maia sempre no berçário. Logan. Fica à esquerda da porta, em ângulo, fora de vista. Peça reforços. Concierge Diego na mesa de segurança, de prontidão. Elevador restringe acesso ao PH2. Por 2 horas. Só desbloqueie com a confirmação de Cole ou Pierce. Saia. Rota. Escada B-chave, reserva na gaveta da cozinha à direita. O que você quiser. Para adicionar. Marissa ofereceu a caneta. Logan examinou a nota como se estivesse revisando um termo. Folha, e acrescentou: leve a câmera para gravar continuamente. Armazene por 24 horas. Mande-me uma cópia amanhã de manhã. Ela assentiu e pegou o telefone fixo. Diego. Este é Cole, PH2. Tivemos visitas inesperadas mais cedo. Por favor, restrinja o elevador ao PH2. Abra somente com minha confirmação ou... O Sr. Pierce e a segurança patrulham um corredor da cobertura a cada 30 minutos até 5 horas. Obrigado. Desligando, ela digitou uma breve atualização no e-mail interno de Diego. Bate-papo em grupo. O PH2 está em ritmo noturno. Sem envelopes ou papelada na porta. Marissa verificou o berçário da mesma forma que um técnico inspeciona um avião antes da decolagem. Trava da janela segura. Posição do berço. Direção do fluxo de ar. Cobertor não cobrindo. Passando pelo peito. O monitor do bebê estava inclinado para não iluminar os olhos do bebê. Maia estava dormindo, com os lábios entreabertos por uma tênue linha prateada de leite. Logan ficou de pé. Calmamente, sua expressão suavizando. É a primeira vez esta noite que ela está respirando. Profundo, murmurou ele como se tivesse medo de estourar a bolha de calma. O ritmo da casa. Está estável, respondeu Marissa, diminuindo a intensidade da luz noturna para um brilho crepuscular. Ela não tocou em Magoraia novamente. Ela simplesmente apoiou a palma da mão na grade do berço por 3 respirações e então se retirou, um pequeno ato quase invisível que dizia à criança que um adulto ainda estava lá. O telefone de Logan. Acesa novamente. Charlotte Reis. 3 chamadas perdidas alinhadas como pontos de exclamação. Marissa não olhou. Apenas disse suavemente: se precisar ligar, ligue. Se precisar esperar, estarei aqui. Aqui. Logan virou a tela para baixo e expirou. Reunião às 8, não antes, disse ele, como se assinando um contrato. Eles deram uma volta pelo apartamento. Marissa verificou os alarmes de fumaça, a fechadura inteligente. Status, posicionamento do extintor de incêndio, ângulos da câmera. Logan viu objetos familiares assumirem seus verdadeira função. Não decoração de luxo, mas ferramentas para manter o ritmo. Você sempre estabelecer um protocolo tão rápido? Ele perguntou. A noite ensina você a não devagar. Ela
movendo-se com a precisão constante de alguém medindo café. Limpe. Pausa. Meia batida. Limpe. Coloque o pano no borda da tigela. Abaixe o termostato em 1 ou 2 graus. Vou ligar o baixo. Ruído branco. Logan seguiu as instruções. Sua mente clareando com o foco de tarefas concretas. Precisamos chamar o médico? Ele perguntou, percebendo sua voz. Não estava tremendo tanto. Ligue para a linha direta do seu pediatra para que fique registrado. Mas, não entre em pânico, respondeu Marissa, com os olhos fixos na respiração de Maia. Se você estiver confortável, pele a pele estabilizará sua frequência cardíaca e respiração. Logan hesitou por um instante, então, desabotoou a camisa e segurou Maia contra o peito nu. O calor suave de a pele dela pressionada contra a dele. O choro dela diminuiu um pouco, depois diminuiu, como água correndo sobre um degrau. A enfermeira do turno da noite na linha falou, uniformemente. Febre leve. Monitore, mantenha-se hidratado. Ligue novamente se estiver acima de 38,5 graus. Há sinais incomuns. Logan escreveu cada palavra como se assinando um contrato com a manhã. Marissa ajustou o cobertor. Deslizou um travesseiro nas costas para poder manter o ritmo por mais tempo. O telefone fixo tocou. Diego, senhorita Collie. O sistema sinalizou uma passagem de cartão-chave inválida no PH. Elevador no 419. Acesso negado, mas estou avisando. Marissa segurou o fone perto, seus olhos se voltando rapidamente para o monitor. Desative esse cartão imediatamente. Mande verificar as câmeras da garagem B3, das 4h10 às 4h25. Envie-me o registro e as fotos. Sem compromisso. Apenas documento. Desligando. Ela se virou para Maia. Nós dividimos as variáveis. Ela murmurou como se estivesse resolvendo equação. Primeiro a criança, depois a porta. Logan assentiu, segurando o bebê um pouco mais apertado, adaptando sua respiração a um ritmo mais lento e profundo. 3 minutos depois, os soluços de Maia pararam. Aos 5 minutos, suas mãozinhas relaxaram. 7. O termômetro marcava 38,0. Marissa sorriu. E pela primeira vez, naquela noite, um raio de luz real tocou os olhos de Logan. Está caído, ela disse. Sussurrou, colocando a palma da mão quente nas costas de Maia por um instante para manter a calma. Ela entregou um copo d'água a Logan, lembrando-o de beber. As pequenas coisas, hidratação, suporte para as costas, termostato, tudo fazia parte de manter ritmo. O telefone dele vibrou. Diego tinha enviado uma captura de tela do registro. Um cartão de identificação desconhecido foi passado 2 vezes, com intervalo de 21 segundos. Em anexo, havia uma garagem. Câmera, ainda um SUV preto saindo, placa um pouco borrada, mas legível. 8NQ6A7. Marissa salvou a imagem em uma pasta chamada Porta 419 e respondeu. Obrigada. Você. Desabilite todos os cartões de hóspedes sem acesso agendado. Lista branca de Pierce. Marissa Collie, doutora. Reena Patel, pediatra. Enfermeira Amber Lewis. Todos os outros verificam através do código Lily. Você planeja ligar para alguém? Logan perguntou. Quer dizer, os dias de distintivo. De manhã, vou mandar alguém verificar a placa. Legalmente. Marissa assentiu sem bravata. Agora, a variável chamada Maia precisa. Mais. Ela olhou para o gráfico de histórico do termômetro e assentiu uma vez. Estável. Logan colocou Maia de volta. O berço no ângulo diagonal que Marissa lhe ensinara, mantendo a mão dele em seu peito por exatamente 3 respirações. Ela não se assustou. Ele retirou a mão lentamente como se estivesse puxando uma bandeira ao vento. Marissa puxou o cobertor para perto dela. Barriga, deixando os braços livres. Agora vamos hidratar você, disse ela, despejando mais. Chá. Café às 5. Você vai querer uma xícara antes das 8. Logan deu uma risadinha. Você. Construir um roteiro como um PM veterano. PM de uma família.
Marissa deu de ombros. Ela mudou-se para a cozinha, moendo grãos apenas alto o suficiente, despejando 859 de água, cronometrando o derramamento em círculos estreitos. O cheiro de café abriu uma porta lateral para. Bom dia. Você acha que aquele golpe foi um deles? Ou apenas um cartão perdido? Logan perguntou, com as mãos enrolado na xícara quente. Sem pressa para concluir, disse Marissa. Mas escolhendo 419. Significa que alguém está criando um hábito. Testando a porta quando a noite está rala. Vamos ensinar a eles um hábito diferente que. A porta está fechada. Logan se recostou, com os olhos no quarto do bebê. A respiração de Maya estava firme, lábios franzidos. Ele folheou suas anotações em seu caderno. Código Lily. Restrição de elevador, sem serviço na porta. Horário de envio 655, linha direta pediátrica. Ele escreveu uma nova frase com caneta tinteiro. Ninguém quebra o ritmo de Maya. 458. Marissa anotou. Feche os olhos por 10 minutos. Vou ficar de olho no relógio. 510 nós. Levantar, comer alguma coisa, trocar de roupa. 6h55. O e-mail é enviado. 7h20. Nós. Sair. Sua voz tinha a cadência de um maestro marcando batidas fortes e fracas. Para uma orquestra. Logan não discutiu. Ele fechou os olhos pela primeira vez. Entender o que significava dormir numa casa com um vigia na porta. Não era um sono profundo, mas também não era um sono agitado. Quando ele os abriu, o relógio marcava 511. Marissa preparou uma torrada com um toque de manteiga, uma xícara de café fumegante e um copo d'água. Ela bateu na nota. Escondido atrás da moldura, Lily Code, como um ritual. No cinza abaixo de manhã cedo, os 2 pontos de tensão da noite, a febre de Maya e o estranho golpe no elevador, foram separados. Manuseado em 2 ritmos diferentes. Sem colisões. Sem batidas. Apenas os problemas da luz do dia à frente. Problemas para os quais eles já tinham um ritmo. No limiar de vidro, a cidade começava a mudar de cor e, no berço, Maya rolou, fazendo um som. Não maior que um grão de areia. Logan e Marissa se viraram para ela instintivamente, ambos sorrindo. Um sorriso que dispensava palavras. A noite havia acabado e o ritmo ainda se mantinha. 7h55. As portas do elevador se abriram. Diego esperava, assentindo. Boa sorte, senhor Pierce. Senhorita Collie. Marissa deu um passo para o lado para que Logan passasse primeiro, carregando uma pequena bolsa, termômetro, lenços umedecidos, frasco reserva, uma cópia dobrada do protocolo. A empresa. O carro estava esperando na calçada. Logan entrou abrindo a pauta da reunião. 1. Pedra mais branca. 2. Carta de exigência de Vance e Morel. 3. Conflito de esclarecimento de interesse. 4. Preservar a divisão de nuvens. Ele mandou uma mensagem para Alicia. Monroe do lado de fora da sala de conferências do conselho a preciso da sua presença. Alicia respondeu. Com um emoji de ok e gavel. Na porta da sala de conferências Marissa parou. Vou esperar lá fora, disse ela. Se algo estranho acontecer no corredor, eu vou entrar. Logan assentiu. Se eu começar a levantar a voz, faça um sinal para eu ir mais devagar. Ritmo. Marissa bateu 2 dedos no próprio pulso. Uma dica de ritmo. Logan sorriu e empurrou a porta. Lá dentro, Charlotte Reis já estava. Sentado no centro da mesa, cabelo preso num coque alto, casaco de um tom frio de cinza. Os diretores independentes Harold Kim e Martha Rossi estavam folheando arquivos. O conselheiro-geral Vitor Tan ajustou os óculos. Logan sentou-se na cadeira principal. Nós. Comece em ponto 80, disse ele calmamente. Item 1. Pedra mais branca. Charlotte. Não perdeu tempo. O prazo da Vitestone é 9 fu. Se não for assinado, eles. Andar. Proponho uma votação para me dar autoridade de negociação agora mesmo. Ela. Logan para ver os ganchos embutidos,
travados, preço baixo e uma cláusula incomum, concedendo a Vitestone acesso aos dados da divisão de nuvem. Pergunta. Logan disse. A Vitestone compartilha alguma relação de consultoria com a Vancien de Morel, o escritório de advocacia que enviou uma carta às 2h13. Sou Charlotte. Hesitou um instante. Essa é uma questão legal, Vitor. Vitor pigarreou e abriu o laptop. Uma busca rápida mostra Vance Morel. Representou um fundo afiliado à Vitestone em um negócio de 2019. Atualmente, nenhuma ação direta. Vínculo contratual. Mas Alicia Monroe entrou exatamente na que. Mas não agora. Não significa nunca. E ser afeminado tarde da noite como presidente do conselho de um escritório de advocacia, pressionar o CEO é um procedimento. Problema. Ela sentou-se ao lado de Vitor, abrindo sua pasta. Eu recomendo. Separando variáveis. Primeiro, formar um comitê independente para revisar Vitestone. 2. Exigir que Charlotte se afaste de qualquer discussão envolvendo Vance, Morel e Vitestone até o. A revisão do conflito está concluída. Charlotte recostou-se, com um sorriso frio. Alicia, você está insinuando que sou influenciado pelos credores da falecida esposa de Logan? Alicia não se mexeu. Não estou insinuando. Estou propondo um processo para proteger ambos. A empresa e você. Harold se manifestou. Eu apoio a formação de um comitê. Isto é sensível. Marta assentiu, com os olhos fixos no termo de compromisso. A cláusula de acesso a dados da Vitest é altamente irregular. Logan examinou a mesa. Não vou abrir mão da alma da empresa para salvar um único. Linha de lucro por ação neste trimestre. A divisão de nuvem é o nosso coração. Se precisarmos de dinheiro, cortamos ativos não essenciais. Quanto à carta 213, proponho a interna. Confidencialidade. Todo contato com Vance Morel passa por Vitor e Alicia. Charlotte. Sorriso diminuiu. Logan, belas palavras, mas aos 9 cabos sem assinatura. Os acionistas perguntarão quem assume a responsabilidade pela queda. Eu, Logan, disse. E responderei com a razão certa. Valor a longo prazo e processo limpo. Do lado de fora da parede de vidro, Marissa avistou um homem parado demais no canto do corredor. Ela se aproximou. Posso ajudar? O homem, terno escuro, colônia excessivamente doce, disse procurando o quarto A, seu. Olhos deslizando por ela, contando as portas. A sala está em sessão fechada, Marissa. Respondeu, bloqueando a linha de visão. Você pode esperar no saguão. Ele deu de ombros. E saiu. Marissa notou sapatos, pulso, sem crachá de acesso, suspeito. Lá dentro, Vitor pediu uma votação. Resultado: 3-1 a favor. Formar uma bancada independente. Comitê. Charlotte se afasta das discussões sobre Vitestone e Vance Morel. Charlotte agarrou seu borda da pasta, a máscara escorregando o suficiente para que todos vissem uma rachadura fina. Eu aceito. Ela disse categoricamente. Mas vou precisar da ata para registrar, que assume a responsabilidade se o preço piorar. Anotado, respondeu Alicia, arranhando a caneta. Quando a reunião terminou por 10 minutos, Logan saiu. Marissa o encarou com um olhar interrogativo. Está tudo bem, Logan? Disse. Comitê independente. Charlotte está fora por enquanto. Ótimo. Marissa assentiu. Olheiro do corredor agora mesmo. Vou avisar a recepção. Ela mandou uma mensagem para Grace na recepção. Terno escuro, sem crachá. Perto. Corredor do 27º andar. Alerta de segurança. De volta para dentro. Logan abriu o horário agendado. E-mail. Às 6h55, a carta para Vance Morel foi enviada instruindo todos. Contato com o conselho. Vince e Derek, os cobradores de dívidas, responderam com uma linha sem nome. Não deixe a garota crescer em meio a um escândalo. Logan conteve a raiva, entregando seu telefone para Alicia. Ela gravou. Isso é uma ameaça indireta. Vamos preservá-lo como evidências. Ao final, o comitê foi formado. Harold como presidente, Marta como membro, Alicia como consultor.
A Viteststone foi informada de que deveria estender o prazo e remover o acesso aos dados. Cláusula se quisessem prosseguir. Charlotte não disse nada, abotoando o casaco como se estivesse abrindo a última cortina. Logan reuniu seus arquivos, exalando. Hora de ir para casa, disse Marissa. Para casa. Logan concordou. No carro, o telefone de Logan vibrou. Diego enviou uma foto do último SUV preto daquela noite, placa 8NQ6A7. Em anexo, uma nova foto. Um buquê deixado na porta da cobertura. Cartão branco com os dizeres: coopere e tudo ficará quieto. Marissa. Dei uma olhada. Não abra. Não toque. Suba da garagem. Eu cuido disso. O carro entrou no metrô, a cidade deslizando atrás deles. A manhã havia arrancado as máscaras de alguns rostos. O que restou foi o ritmo. Para ser mantido. O elevador dava para o estacionamento. Marissa esperou que Logan tirasse Maia do carrinho, cobrindo-a com um cobertor leve. Vamos levar o serviço. Elevador, disse ela. PE menos olhos. Diego já havia enviado uma mensagem para a segurança. Os encontraria no cruzamento. Na porta da cobertura, o buquê e o branco. Envelope estava perfeitamente acomodado. O tipo de batida educada disfarçada de presente. Não. Toque. Marissa o lembrou. Ela tirou fotos de 3 ângulos, observou a série de câmeras do corredor. Então chamou Diego. Traga luvas, bolsa de evidências, leve. Depende da administração do prédio. Etiqueta, não abra. Entendi, respondeu Diego. Lá dentro, o telefone de Logan vibrou com um novo alerta. Um blog de fofocas havia vazado. CEO bilionário da tecnologia ligado à dívida da falecida esposa. A manchete estava cheia de iscas. Marissa deu uma olhada. Não leia os comentários. Não se envolva aí. Nós colocamos nosso ritmo no nosso próprio centro, e-mail oficial e na sala de reuniões. Mas se um repórter bater à porta? Logan perguntou. Ninguém fala na porta, disse Marissa com firmeza. A recepção vai bloqueá-los. As respostas passam pelo PR. Vou colocar um aviso na porta. Nenhum serviço aceito. Nenhuma resposta da imprensa na residência. Contate o departamento jurídico. Ela imprimiu e selou em plástico e prendiu cuidadosamente com fita adesiva sob a câmera. O telefone fixo tocou. Grace. Do saguão. 2 pessoas insistem em entregar pessoalmente os papéis ao Sr. Pierce. Não os deixe na recepção. Não aceite, disse Marissa. Oriente-os para advogado no endereço informado no e-mail. Caso permaneçam, peça para a segurança acompanhá-los para fora da propriedade. Entendido. Logan carregou Maia para o quarto do bebê. Termômetro 37,7. Quente, mas não alto. Ele trocou a fralda dela, lavou as mãos e preparou uma garrafa reserva exatamente como Marissa notava, deixando-a pronta. Observando-o. Marissa. Assentiu. Você não está mais tremendo. Ainda estou. Logan sorriu. Mas menos. Ele se sentou. Maia se abaixou, com a mão no peito por 3 respirações, depois se retirou. Ela permaneceu calma. A campainha tocou. Era Diego com um saco de provas. Marissa. Enluvada. Colocou o buquê e o envelope dentro, etiquetado 1108, remetente desconhecido. Ela assinou. Com Diego, ambos tirando fotos para registro. Obrigado. Diego. Guarde até. Alicia atende. A mensagem da Alicia chegou. Me mande tudo. Estarei aí às 14 horas. Marissa encaminhou fotos, registros e vídeos do corredor. Vitor Tan, da empresa, enviou uma mensagem solicitando a pedra mais branca. Estender prazo e remover cláusula de dados aguardando resposta. 11h30. Vince e Derek apareceram no saguão. Câmeras internas captaram seus rostos com clareza. Pediram para conversar como adultos. Com Logan. Grace ligou. Eles disseram que tem informações sensíveis. Ela contou a Marissa. Grace, conte a eles todas as informações sensíveis. Declaração. Viteststone,
Eles cederam metade da cláusula de dados. Vou pressionar pelo resto. Vance Morel, confirmei um ex-parceiro aconselhando um dos VIT. Os fundos do satélite Stone são fornecidos informalmente. O suficiente para justificar o comitê e revisão de conflitos. Marissa serviu seu chá e então verificou Maia. 37,6. Um brilho de suor fino na têmpora do bebê. Como orvalho. Está caindo. Ela murmurou. Logan recostou-se pela primeira vez no dia, sentindo a coluna relaxar. Antes de sair, Alicia disse, hoje à noite, mantenha um ritmo como ontem à noite. Amanhã, 9 horas, quero você no meu escritório. Se o Vince e o Derek quiserem se encontrar, será lá, não aqui. Estaremos lá. Logan disse. A porta se fechou. Marissa colou um pequeno bilhete no calendário de parede. 9. Escritório da Alicia. Então, sob a folha de protocolo, ela acrescentou. Não. Declarações na porta. Sem comentários de leitura. Logan leu e assentiu. Nós. Mantenha o ritmo, repetiu ele como um mantra. Lá fora, a cidade rugia como um mercado de rumores. Lá dentro havia uma placa na porta, uma corrente lacrada de custódia do envelope branco, um telefone virado para baixo e uma criança respirando com firmeza. O limite não eram paredes de mármore. O limite era o ritmo. E esta casa tinha. Escolheu o seu próprio. Ela colou a nova nota ao lado do calendário. Logan leu e perguntou, se Jordan, seu filho, vier, precisamos de uma senha extra. Marissa sorriu, um pouco surpresa por ele se lembrar. Jordan estará aqui depois. Escola amanhã. Adicionaremos uma pergunta complementar. Qual é a favorita de Jordan? Assunto. Resposta. Matemática. Logan riu, anotando. A margem da nota. Jordan. Matemática. 17h05 o telefone de Logan vibrou com um e-mail interno. O comitê solicitou que Charlotte apresentasse uma declaração de conflito de interesses em até 24 horas. Vittest Stone enviou uma carta educada, aberta à renegociação. Logan encaminhou ambas para Alicia, que respondeu com um emoji de polegar para cima. O ritmo continuou a favor deles. 18 horas. A doutora Gina Patel participou de uma teleconsulta agendada. Marissa entrou em cena. Relatando febre atingiu o pico de 38,1 agora se mantendo estável entre 37 e 376. Bebê comendo bem, dormindo bem. Dr. Patel assentiu e recomendou monitoramento contínuo. Ligue se a temperatura subir para 38,5 graus. Com irritabilidade. Caso contrário, compressas mornas e fluidos eram suficientes. Logan agradeceu, fez uma captura de tela das instruções, imprimiu-as e colou-as ao lado do protocolo. 19h10 Grace enviou uma mensagem de texto. Os 2 homens desta manhã saíram do prédio às 12h40 sem retorno. Marissa respondeu. Obrigada. Envie-me os registros de entrada e saída para. Recorde. Diego enviou imagens adicionais da garagem B3. SUV preto entre as 12h32. Sai às 12h41 Alicia recebeu tudo, respondeu. Traga cópias impressas às 9h02. Amanhã. Eles comeram um jantar simples. Sopa, pão, maçãs fatiadas. Logan sentou-se em frente, olhando para o berço sem pestanejar quando Maia rolou. Vou lhe oferecer formalmente a liderança. Cuidados e operações domésticas, disse ele. Contrato de longo prazo, salário compatível. Seguro para Jordan. Marissa largou a colher. Eu aceito com o mesmo. Condições como antes, horário de dormir estável, sem gritar ao telefone na frente de Maia. Portas, a postura permanece a mesma e Jordan ganha seu próprio espaço. Concordo, respondeu Logan quase instantaneamente. Agradeço por dar a esta casa um ritmo. Cada casa tem um ritmo, disse Marissa. É que muitos se esquecem de ouvir. Às 14h, o PR enviou um rascunho da declaração. Curto, sem emoção, mecânico. Logan franziu a testa. Marissa leu, pegou caneta e substituiu exatamente 2 frases.
Não comentamos sobre assuntos pessoais, mas salvaguardamos todos os processos legais da empresa. Estamos comprometidos em decisões baseadas no valor de longo prazo e na segurança dos dados. Logan enviou a revisão de volta ao comitê sugerindo que eles usassem. Harold respondeu. Sharper aprovou. 20h35 o telefone de Logan acendeu com uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto de ângulo baixo tirada do corredor oposto da cobertura. Com a legenda, Bela porta. Gelo percorreu sua espinha. Ele a entregou para Marissa. Ela olhou para ele por um longo momento e disse, esse ângulo é do corredor lateral, onde as câmeras do prédio não cobrir completamente. Amanhã mandarei o Diego instalar uma campainha magnética e, hoje à noite vou colocar um sensor de vibração temporário no quadro. Você tem um sensor? Perguntou Logan. Marissa deu de ombros. Jordan gosta de robótica. Temos algumas peças de bricolagem em casa. Um sorriso fraco cintilou, cortando um fragmento de tensão. 21h10 Alicia mandou a estrada. Mapa para reunião de amanhã às 9h. Local: escritório de Alicia, sala privada, sala de conferências, câmeras, segurança do prédio. Participantes: Alicia, Vitor, Logan, lado oposto, representantes. Possivelmente Vince, Derek e o advogado. Objetivos: 1. Verificar a identidade. 2. Exigir que todas as trocas sejam feitas por meio de assessoria jurídica. 3. Nenhuma discussão na residência. 4. Registrar quaisquer ameaças. 5. Ofereça um caminho de pagamento, se válido, que não afete a divisão de nuvem. Marissa leu e assentiu. Variáveis separadas de forma limpa. Logan guardou seu telefone, ombros abaixando um pouco. O modo não perturbe dos 10 está ativado para ambos telefones. Marissa verificou as portas principais e laterais, prendeu o carrilhão magnético que havia puxado do seu kit, menor que um selo postal, para a moldura. Se a porta vibrasse, avisaria o celular dela. Ela olhou para Logan. Hoje à noite, vou ficar menos tempo sentada. Você dormirá mais. Logan olhou para o berçário onde Maya dormia de lado, com uma mãozinha na bochecha. Se você não estivesse aqui, disse ele, eu teria ligado para Charlotte no 213 e aberto a porta às 4h19 e teríamos perdido o ritmo, concluiu Marissa sem censura. Mas você não fez. Essa é a diferença. 22h40 casa escureceu com o temporizador. No canto da sala de estar, o sensor piscou uma vez e depois ficou em silêncio. Logan deitou-se no sofá, sem a necessidade de olhar fixamente para a porta. Marissa sentou-se contra a parede, costas retas, mas ombros relaxados, antes de deslizar para dentro. Um sono mais lento e profundo do que na noite anterior. Logan falou alto o suficiente para o guardião do ritmo para ouvir. Amanhã às 9, como a porta se abre na direita. Lugar e fecha no lugar certo, respondeu Marissa. Lá fora, os blogs continuavam subindo. Lá dentro, a declaração silenciosa era já escrito nas luzes do temporizador. O não perturbe, o código lírio, um sensor, do tamanho de um selo e a respiração constante de uma criança. A noite caiu sobre, como um cobertor fino, e mais uma vez a casa manteve seu ritmo. 8h42 O céu estava claro como vidro recém-limpo. Logan e Marissa entraram no saguão do escritório de Alicia Monroe. Pedra com veios claros, uma mesa de recepção em nogueira e uma placa bem posicionada. Não aceitamos documentos legais na recepção. A segurança do prédio verificou a lista. Senhor Logan Pierce, senhorita Marissa Collie, senhor Sir. Olá, Vitor Tan, numa sala de conferências. Os olhos de Marissa percorreram o corredor, marcando um ponto cego entre duas colunas, exatamente onde alguém poderia acidentalmente ficar parado para olhar. Ela registrou isso em sua mente como uma coordenada definida. 856 Alicia apareceu em ordem de restrição. Logan assentiu. Marissa mostrou 2 dedos,
2 frases. Lembrando-o de não se desviar. 903. A porta se abriu. Vince e Derek. Entrou primeiro, seguido por um jovem com óculos finos e uma pasta de couro. Shepard, associado da Vance e Morel, disse ele suavemente. Alicia gesticulou para. Peça para eles se sentarem. Coloque o gravador no meio da mesa e aperte o botão. Reunião de terça-feira, 9h04. Ela disse claramente. Participantes conforme listados. Objetivo. Estabelecer um caminho legal para reivindicações relativas ao patrimônio da senhora Helena Pierce. Shepard começou. Estamos apenas procurando uma conversa franca. Ninguém quer que isso vaze para a imprensa. Alicia colocou o saco de provas em a mesa, projetando fotos. O buquê, envelope branco, leitura de cartas. Cooperar, e fica quieto. O registro do elevador às 4h19, a placa do SUV, 8NQ6, às 7, e o e-mail das 213 da manhã, recebendo Charlotte Reis. Este foi o seu último aberto. Boa noite, disse Alicia calmamente. A partir daquele momento, todo contato com o Sr. Pierce passa por aconselhamento jurídico. Sem visitas domiciliares, sem ligações noturnas. Não deixe objetos na porta. Viole esta ordem de restrição imediatamente. Vince deu uma risada seca. Estávamos apenas trazendo flores. Da cadeira lateral atrás de Logan. Marissa não falou nada. Ela inclinou a cabeça levemente, como se dissesse para não morder a isca. Alicia continuou. Quanto à base legal, você está invocando o CCC1 no Drexel Crescent. Ótimo! Então, mantenha sua reivindicação dentro do patrimônio da senhora Helena Pierce. Nenhum direito vinculado a Pierce Cloud ou aos dados do cliente. Os dados. A cláusula de acesso à pedra mais branca foi incluída no termo de compromisso esta manhã. Impossível. Temos um comitê independente em funcionamento. Todos os conflitos serão examinados. Os olhos de Shepard piscaram brevemente para o palavra pedra mais branca. Alicia se inclinou. E antes que você diga coincidência, observe. Registros públicos mostram que Vance e Morel representaram um fundo vinculado a Vitestone em 2019. Não estamos concluindo nada hoje, mas este registro da reunião e as evidências de ameaça leve serão anexados se escalarmos. Para órgãos de supervisão profissional. Derek colocou as mãos na mesa. O que queremos é um pagamento simples. Sem jogos. Vitor Tan empurrou um pacote para frente. Obrigações verificadas do patrimônio de Elanena perante o banco fiduciário. Caminho de pagamento. Fundo de custódia com prazo de pagamento programado. Dispersões. Sem condições vinculadas à empresa. Você também assina um termo de compromisso. Não. Contato com a residência do Sr. Pierce. Nenhuma ação do conselho. Nenhuma ameaça envolvendo um menor. Essa parte não é negociável. O ar parecia tenso como a superfície da água. Antes do vento. Shepard franziu a testa. Quanto à mídia, aquele post do blog não era nosso. Ótimo, disse Alicia. Então você não se oporá se intimarmos o serviço de hospedagem para rastrear o IP. Shepard permaneceu em silêncio. Vince chutou a perna da cadeira, mas Dererick estendeu a mão, sinalizando que entendia a borda da piscina. Logan falou suas 2 frases exatamente como ensaiadas. Eu resolverei o que é legitimamente de Helena. A porta abre no lugar certo. O escritório do advogado. Todo o resto permanece fechado. Sua voz era baixa, firme e pesado. Atrás dele, os ombros de Marissa relaxaram. Uma linha de tensão em o pescoço de Logan amoleceu. Alicia se deteve em um impasse, concordando sem hesitar. Assinar um acordo de suspensão de 30 dias enquanto finalizamos o caminho do pagamento. Caso contrário, entrar com um pedido de ordem e processo de assédio. Ela deslizou a caneta. 12 segundos. Passou rápido. Shepard leu rapidamente e murmurou para Vince e Derek. Finalmente, eles assinaram. Alicia desligou o gravador e fechou o laptop. Nos reunimos novamente em 7 dias aqui, não na porta de uma criança.
A frase de encerramento foi como selar um baú. No corredor, Logan encostou-se na parede por um instante. Marissa não perguntou: "Você está bem?" Ela apenas bateu 2 dedos. No pulso. "Ritmo." Ele assentiu, respirando com regularidade. O telefone de Logan vibrou. Uma mensagem de Victor. Vitestone retira cláusula de dados. Prorroga por 5 dias. Comitê. Audiência amanhã à tarde. Logan olhou para Marissa. Ela sorriu. Fracamente. O ritmo está em nossas mãos agora. 15h40 pentou-se. Maia estava cochilando, com as bochechas coradas. Diego havia instalado o novo carrilhão magnético no corredor lateral. Marissa testou o sensor de vibração. A construção antiga da Jordan, sincronizando com o aplicativo do celular. Pronto, ela disse. A porta. Fala comigo agora. O elevador toca. Jordan saiu, com a mochila pesada de livros. Olhos brilhantes. Olá, Sr. Pierce, disse ele, sem saber se deveria chamá-lo de Logan ou... Senhor, Logan está bem, respondeu Logan, estendendo a mão. Qual é o seu favorito? Assunto. Matemática. Jordan respondeu sem pausa. Marissa e Logan. Riu. A senha extra foi confirmada pessoalmente. Na cozinha, Logan tirou uma caixinha. Kit de sensor. Comprei, mas preciso de um especialista. Jordan abriu. Olhos brilhando. Acelerômetro. Interruptor de leitura. ESP32. Legal. Marissa se apoiou no balcão, observando os ombros do filho relaxarem. A constante. A vantagem de uma criança com uma mãe atenta substituída pela facilidade de ter o tipo certo de brinquedos. Logan sentou-se no chão com ele, conectando, enviando código, configurando uma vibração. Limite. Se a porta tremer mais do que 300 vezes, o aplicativo apita, explicou Jordan. Logan assentiu como um CTO ouvindo uma demonstração de produto. 17h20 doutora. Reena Patel. Pediu uma verificação rápida. Os sinais vitais de Maia estavam dentro dos limites. Nenhum medicamento necessário, apenas compressas mornas e fluidos. Logan agradeceu, concordando com outra. Consulta online se algo mudou. Em sua mente, um novo mapa estava se formando. Ritmo da casa, hora de dormir, hora das refeições, portas, sinos, não perturbe e ritmo da empresa. Comissão, pedra mais branca, audiências, não mais pisarem. As batidas um do outro. O jantar os encontrou ao redor da mesa redonda. Logan deslizou um contrato com a Marissa. Cuidados de liderança, além de operações domésticas, benefícios claros, seguro. Para a Jordânia, férias, STEM, bolsa de estudos. Tudo o que você pediu. Estabilidade na hora de dormir. Nada de gritar ao celular na frente da Maia. Posição de porta. Está tudo aqui, disse Logan. E Jordan tem seu próprio quarto. Vamos montar um canto da robótica. Marissa leu como alguém que assinou documentos importantes. Lê cuidadosamente, sem pressa. Ela olhou para cima. Concordou. Eles apertaram as mãos. Não longo demais, não muito apertado, mas o suficiente para a própria casa ouvir o clique do ritmo se consolidando. A noite chegou. Tensor PM não perturbe aceso em ambos os telefones. Fim do dia da Alicia. E-mail chegou. Permaneça ativo. Vitstone atrasado. Comitê se reúne às amanhã, 14h30. Dormir. Os olhos de Marissa sorriram. Seu chefe sabe a palavra certa. Logan estava parado na porta do berçário. Maia respirava uniformemente, lábios franzidos com uma leve linha de leite. Jordan sentou-se ao lado. Mesa, testa franzida sobre o código, costas retas. Marissa adicionou uma pequena etiqueta. Dentro do armário de suprimentos. Panos quentes. Gaveta 2. Termômetro. Esquerda. Compartimento. Sensor. Prateleira superior. A casa agora tinha uma lenda para si. Você